tarde a todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui no dia de hoje. E nós, dando continuidade à quarta aula do professor Kilpatrick, nós continuamos com o nosso curso Tendências em Educação Matemática. Agradecemos mais uma vez a presença do professor Kilpatrick pelas fantásticas aulas, por tudo que tem trazido para que nós possamos fazer reflexões a respeito da educação matemática e que certamente isso trará aportes para o nosso trabalho. Gostaria de dizer para os nossos alunos que nós temos hoje na plateia uma presença muito especial, a professora Stella Kaufmann, do Rio de Janeiro, que nos honra também com sua presença. Muito obrigada, Stella. E também deverá estar chegando, daqui a alguns minutos, a professora Maria do Carmo Domit, da Educação da USP, e o Regis, da Secretaria de Educação de Barueri. Então, muito obrigada a todos, e agora nós damos continuidade com a nossa estrela. Uma salva de palmas para saudar o professor Jeremy. Muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre o conhecimento da matemática para o ensino. Então, isso é uma das ideias mais importantes no nosso campo e se tornando cada vez mais importante. Então, não é necessariamente uma ideia tão fácil de ser entendida ou ser definida. Então, portanto, nós temos que abordá-lo de vários ângulos, mas para aqueles de vocês que já estão interessados no preparo de um professor ou desenvolvimento profissional, eu acho que isso seja uma ideia crítica para vocês ponderarem, e isso é o que nós vamos fazer hoje. Então, aqui nós temos o meu escopo para o dia. Eu vou começar, então, falando sobre os cordões de ensinar a matemática, a proficiência da matemática, e daí o que leva a ensinar a proficiência da matemática. Então, nós estamos falando dos filamentos, foi o que nós falamos no sábado, e depois eu gostaria de explorar um pouco o que é o conhecimento da matemática, e KT, a abreviação de que as pessoas estão começando a ensinar, MKT, conhecimento da matemática para ensino, e também vamos falar sobre o desenvolvimento contínuo nos Estados Unidos, e ontem eu falei com vocês sobre o desenvolvimento profissional no Brasil, então eu talvez saiba um pouquinho mais disso do que eu sabia antes. Então eu gostaria de falar sobre a situação nos Estados Unidos, que nós gostaríamos, lógico, de melhorar, e vários pontos de vista de desenvolvimento profissional. E depois vou falar sobre o Centro para a Proficiência no Ensino da Matemática, que é um centro que nós temos, na verdade, lá, que está começando a ser fechado, está no seu último ano, e a pesquisa que fizemos lá e a leitura que vocês fizeram é conectado a isto. E então, vou finalizar com o debate do ponto de vista dos desenvolvedores profissionais para o ensino da matemática. Então, quem são essas pessoas que fazem o desenvolvimento profissional e como eles vislumbram o conhecimento matemático para o ensino. Então, primeiro vou falar sobre os filamentos para o ensino da proficiência. Então, se pegarmos essa ideia de um tipo de triângulo de instrução que tem o professor num ponto, o estudante e o matemático interagindo um com o outro num terceiro vortex, que todos esses têm interações um com o outro, e estes são os vários ambientes ou contextos onde a instrução está ocorrendo. Então, se isso não é uma nova ideia, talvez seja um problema muito comum na literatura. Quando nós falamos de ensinamento, quando nós falamos de professor como assunto para alguns estudantes, num contexto, e tudo isso consiste em
vários tipos de interação. Sendo assim, nós usamos essa visão interativa no livro, que eu falei a respeito já em cada vez que eu falei aqui para vocês. E, mais uma vez, aqui nós temos os filamentos, todos cruzados e entrançados, que fazem a proficiência da matemática. Como nós saímos dessa dicotomia, digamos, das várias atividades para aumentar a compreensão, e já falamos isso também todas as vezes. Agora, o que é novo hoje? Nós vamos levar essa ideia e nós vamos passar isso para o ensinamento. Esse é o tópico, essa é a questão. Uma coisa é ser proficiente em matemática, agora ser proficiente em ensinamento é outra coisa. No Adding Up, nós usamos a mesma ideia, os 5 filamentos. Agora, o que nós vamos discutir aqui, se essa ideia é boa e a que ponto. Aqui, no que nós chamamos no Adding Up, seriam as Strands of Teaching proficiência do ensinamento, os filamentos da mesma, tendo um componente de compreensão conceitual. Para os professores, existe uma necessidade de entendimento conceitual. Então, digamos, as práticas na sala de aula seria, então, o que é o cordão que o professor precisa e que não é fácil de descrever, além do conhecimento da matemática, ou entender a matemática. Em vez de ser fluente em fazer operações matemáticas, temos que ser fluentes em fazer as instruções rotineiras de maneira correta. Digamos, a competência estratégica engajada na matemática e no planejamento dessas instruções de maneira eficaz e resolver problemas que não são matemáticos, são problemas da maneira como nós instruímos, como nós ensinamos. E o raciocínio, adaptado é para justificar e explicar as suas práticas de instrução e refletir nelas para melhorá-las e, finalmente, ter uma disposição produtiva em questão de ensinamento. Significa que você tem uma disposição positiva com relação à matemática, com o ensinamento, a aprendizagem e a melhoria da sua própria prática de ensino. Esses seriam os pontos análogos que você tem no ensinamento. É o que nós chamamos de proficiência matemática ou proficiência em fazer matemática. Quando nós publicamos o livro Adding Up, houve críticas. Essa extensão da proficiência, do rumo da matemática, digamos, levantando da matemática e passando para o ensino. O que eu queria fazer agora, por alguns minutinhos, seria considerar a maneira que vocês pensam nisso, e quais são os problemas e limitações de usar esses filamentos da proficiência matemática, que agora vocês devem já estar familiarizados, não é? Pensar na proficiência do ensinamento. Nós fomos criticados, as pessoas que revisaram o nosso livro disseram, não está fazendo sentido usar o mesmo modelo para ensinamento, o mesmo que você usa para matemática, porque são campos diferentes. Eu gostaria de saber o que vocês pensam disso. Assim, uns minutinhos, discuta com seu colega do lado o que você pensa e o que ele pensa sobre as limitações e esse problema. E depois, por favor, vamos tentar transferir vamos tentar responder como é que se transfere de um ponto de vista matemático de proficiência no ensino. Vamos ouvir alguns dos problemas e questões que vocês encontraram ao olhar este arranjo de proficiência no ensino. Então, qual a sua reação a isto? O que está errado, então, com esta proficiência no ensino? Quais são os problemas?
my idea. I think that when we define conceptual understanding mathematics, I abstract a mathematical concept. When I say conceptual understanding of teaching, for me is not encompassed the philosophy of teaching. What I understand as teaching, what is my philosophy basis? O professor, ele deve conhecer os 5 itens da proficiência com relação ao conteúdo matemático daquilo que ele vai ensinar, mas ele também tem que conhecer cada item desse relacionado com uma técnica ou um método with a technique, a method which is more efficient to teach and make a student learn. So I think you must have a domain mathematically wise of the subject and also. Acho que essa é uma dificuldade muito grande do professor. Eu queria acrescentar aqui ao que ele falou, que além de dominar o conhecimento matemático e a forma de passar para o aluno, ele tem que também entender um pouco mais da educação, da didática, dessa relação do currículo com a sociedade, com a história da educação propriamente, um pouco de história, filosofia. Eu acho que na linha do que a Claudinha falou, né? Os princípios filosóficos, qual é a orientação filosófica, metodológica que conduz aí o processo de aprendizagem na disciplina dele. Quando se fala em ensino, você tem que pensar em como as pessoas aprendem. Você não pode só pensar no ensinar, mas sim ter essa preocupação dos processos de aprendizagem, principalmente especially the knowledge of concept of knowledge of students, which is completely different, not only to know mathematics, but also know students, and with mathematics I can student, because I can have influence, I can have competences, but the teacher shall have competences, and a lot of them regarding mathematics, but the teacher will not pass it to the student exactly mathematics that the teacher knows, but he will transpond and adapt that to the knowledge of the student. There's no use one be in one very high level and the other down there, because he will not understand. So practices, I think it's important for mathematics. I need to know mathematics, the relationship between mathematical knowledge, of course, with all the other competencies. But for the teacher must have knowledge of students, which is something very difficult to know, especially we here in Brazil, where the classes have very different types of students, and knowledge also of practices inside classroom. I can even, as Regine Douadi does, that brings the practice of the mathematics to the classroom. But there's a full adaptation of this. So we debated here a bit the issue according to our point of view. The main difference of you using this model when teaching mathematics is exactly the different nature of mathematics and teaching mathematics. So apparently when you look at a mathematical concept, it's easier to unfold it into these forms. Olhar para o ensino de matemática, para você desmembrar o ensino de matemática nesses 5 cordõezinhos, eu acho que fica mais difícil. Então, eu acho que vai bem da questão da natureza do conhecimento matemático e da natureza do ensino da matemática. Ok? Muito obrigada. Mais algum outro comentário? É certo. Então, acredito que nós indicamos que existem problemas aqui em tentar simplesmente pegar um modelo simples de proficiência matemática e transferi-lo ao ensino. Então, obviamente, existe mais trabalho a ser feito aqui. Então, dado o fato que nós não estamos assim tão claros no que quer dizer ser proficiente no ensino, ainda fazemos a tal pergunta: o que leva
para ensinar a proficiência matemática. Então, vou dar alguns exemplos para vocês pensarem a respeito. Aqui nós temos uma situação que vocês vão levar um minutinho para ponderar. Mr. Straley estava olhando a lição de casa do seu aluno no segundo grau. Então, ela notou alguns padrões de erros nos seus papers. Então, quais foram os seguintes problemas dos estudantes que estão fazendo o mesmo tipo de erro? Vocês conseguem detectar aqui? Ficou claro agora que eu li ou vocês querem que eu leia de novo? O Sr. Straley estava olhando a lição de casa do seu aluno no segundo grau. E ela notou algumas diferenças de erros de padrão entre o trabalho deles, onde os seguintes problemas dos estudantes fazendo o mesmo tipo de erro. Vocês conseguem detectar aqui? Então, em quais daqueles problemas estão os estudantes fazendo o mesmo tipo de erro? Alguém gostaria de detectar quais que estão fazendo o mesmo tipo de erro? No meu modo de pensar, os alunos sempre fazem o mesmo erro, eles não construíram o significado do objeto matemático. Então, realmente, ficou sempre, não houve resgate. Nos processos de ensino a que ele foi sujeito, não houve um resgate do desconhecimento que ele não tinha. Certo. Então, nós temos estudantes que não aprenderam como adicionar esses números, mas a questão aqui é, como professores, nós precisamos ter capacidade de diagnosticar o tipo de problemas que o estudante está tendo. Então, se olharmos esses três respostas, qual delas, quais as duas, nós vamos dizer que estamos fazendo o mesmo tipo de... As duas primeiras. The two first ones. Que ele somou e cada 10 unidades equivale a uma dezena, mas ali no caso seriam 2 dezenas, e ele fez aquele mecânico vai decorado, o algoritmo, sei lá qual foi, mas similar nas duas primeiras. Okay? Does everyone agree? Well, what's the point here? O ponto aqui, no que nós estamos falando é sobre o conhecimento matemático. Não é necessariamente o tipo de conhecimento matemático que um matemático precisaria. Isso não é importante em termos de matemática para um matemático. Isso é uma matemática importante para a estratégia. Um que ensina matemática, que estaria ensinando esse tipo de problema, deve ter a capacidade de entender e diagnosticar, fazer uma boa palpite, poderia estar errado o palpite, mas qual seria o erro que o estudante está fazendo? Isso é uma função importante que todo professor de matemática tem que ter a capacidade de fazer. Mas é na matemática, mas não matemática de matemático. Não é tipo de matemática que o matemático se importa necessariamente. Então, vamos dar uma olhada em um outro exemplo. Digamos que você quer achar se os seus estudantes estão entendendo como colocar números decimais em ordem. Então, é uma pergunta de múltiplas escolhas. Qual dos carreiras de números seria a melhor escolha se você estaria ensinando? Qual? A, B, C ou D? Talvez não faça nenhuma diferença, porque são todos exigem que os estudantes leiam e interpretem decimais. Se você está ensinando os estudantes decimal, qual destes você escolheria? A, B, C ou D? E qual o motivo para a escolha no ensino do decimal? Acho que a gente escolheria a letra C, né? Porque nós temos números com uma casa decimal, 2 e 3, para poder discutir com eles. Os meus alunos têm muita dificuldade, inclusive na faculdade. Todo mundo concorda? Eu escolheria a B, porque o problema diz que é para colocar em ordem, né?
Então, 0,60, 2,53, 3,14. O último, não sei se é 0,45 ou 45. Então, apaga porque eu li como 45. Eu acho que a resposta dele foi interessante, né, porque ela fez ela refletir sobre as dificuldades particulares que ela já tem observado nas suas alunas e trabalhar com 3 dígitos depois do ponto. Deveria falar que no Brasil nós não temos ponto, nós temos vírgula. Então, pode ser que algumas pessoas aqui estão usando lendo os números de maneira diferente. Mas o A poderia ser visto como interessante, porque tem um número inteiro, e também tem o 0, 1, que é uma coisa que eu sei que às vezes quando tem um 0 em algumas posições cria dificuldades. Então, eu acho que não tem uma resposta, para mim não tem uma resposta que é eu acho que depende dos alunos e as dificuldades dos seus alunos e exatamente qual é o conceito que você está querendo enfatizar com aquele grupo. Mas talvez estou citado na certa. Então, agora nós temos várias possibilidades aqui. Ou não há resposta, ou A, talvez, C, talvez. Alguém gostaria de argumentar em defesa do B? Sim. Concordamos com o que a Lulu falou. E, no caso, seria a letra D, né? Não depende ali. Qualquer uma delas poderia ser usada e explorada com os alunos. Exploited by the students or discussed with the students. So, se você precisar escolher qual que você escolheria? É só para fazer alguns comentários sobre a A e a B, né? Na A, o problema que a gente discutiu aqui é daquele 11 inteiros e 4 décimos. Ele é o maior número e tem mais algarismos, que é uma hipótese normalmente que o aluno utiliza. O B, eu tenho 2 inteiros de 53 centésimos e 3 inteiros. O de 3 inteiros é maior e o 314 para a criança, né, ela também considera maior. Pensando mais nas hipóteses das crianças e nessas dificuldades, daí, assim, a defesa pelo C ainda. I still advocate the C. You advocate C. Então é o C, né? Bem, eu acho que nós não vamos conseguir resolver isso totalmente, mas, novamente, isso é o tipo de conhecimento matemático que não é estritamente falando sobre o que importaria para um matemático, mas qualquer um que fosse trabalhar com crianças precisaria pensar sobre essa pergunta e perguntar, bem, quais devo escolher ou quais que importam? Quais podem causar problemas? Quais seriam melhores? Se eu estivesse fazendo meus próprios exemplos, como que eu vou construir o meu próprio exemplo? E esse é o tipo de trabalho intelectual que professores de matemática fazem, que é matemático. Eu estou tentando enfatizar. Isso é matemática. Muito bem. Vamos pegar esse exemplo agora. Nós temos este número 38 dividido por 4. O problema é escrever 3 diferentes histórias que podem ser representadas por essa expressão. E que revelem diferentes interpretações de uma divisão ou o seu mapeamento para situações específicas. Ou seja, temos que fazer 3 histórias diferentes sobre esta mesma matemática. Vocês conseguem fazer isso? Então vamos ver vocês trabalhando juntos e como vocês conseguem resolver isso. Vamos agora ouvir uma história só, gente. Uma. E que vai nos dizer como é que foi interpretado a situação de dividir 38 por 4. Qual seria o resultado? Vamos ver, quem vai começar?
Tenho 38 figurinhas e quero separá-las em envelopes com 4 figurinhas cada envelope. Quantos envelopes eu consigo com as 38 figurinhas? Quantas vezes o 4 cabe em 38? Essa é a primeira historinha. A segunda é outra pessoa, ele falou. Seriam 9 e sobrariam 2 figurinhas. And then 2 would be set apart. Aí já é outro problema. Esse problema pode ser colocado de 2 maneiras diferentes, pelo menos. Uma seria, nós precisamos... Quantos envelopes teríamos que ter, mesmo que não sejam todos com 4? Aí a resposta seria 10. Digamos, nós teríamos 10. Ou senão a outra resposta seria 9. Como ele falou, a sugestão dele, são diferentes histórias, 2 diferentes histórias, mas o ponto importante aqui é a interpretação da divisão. Você está colocando em grupos de 4. Você está fazendo, é uma principal interpretação. Qual seria uma outra história? A gente pensou em trabalhar a ideia de escala e proporção. Então, o possível exercício poderia ser pensar na construção de uma maquete, having a model, let us say 1, 2, 4, and if it's a wall has 38 meters, what would be the length, how long would that be in the model? Eu poderia aproveitar uma história semelhante ao do colega, mas que o resultado não tivesse que ser exatamente um número inteiro, como figurinhas. Por exemplo, um jogador de basquete participou de 4 partidas e fez um total de 38 pontos. Qual o número médio dele de pontos por partida? Porque poderia admitir a resposta quebrada. Uma outra ideia com a associação, a subtração, a divisão como subtração sucessiva, com as 38 figurinhas ali, quantos pacotinhos de 4 figurinhas eu poderia formar, quer dizer, quantas vezes eu poderia subtrair 4 figurinhas ali? Nossos alunos têm uma grande dificuldade em trabalhar com frações, principalmente quando elas não dão exatas, né? Isso aí eu acho que, em geral, a maioria deles aqui tem essa dificuldade. Então, como eu trabalho com a educação de jovens e adultos, quando eu quero fazê-los entender algum tipo de divisão fracionária dessa forma que não dá exata, eu sempre trabalho com dinheiro, né? Então seria, né? Uma determinada pessoa tem R$38 para dividir em 4, quanto caberia para cada um? E assim eles resolvem com mais facilidade. Alguém aqui tem uma interpretação diferente, porque a resposta for apenas 9? Nós pensamos em 3 situações, em que uma desse 9, outra 9,5 e outra 10. Aqui o problema, um carro, né, cabem apenas 4 pessoas no máximo, 4 crianças. E precisa transportar 38 crianças. Né? Quantas viagens serão necessárias? Aí seriam 10. Né? Tá? E aonde está o 9? E o 9? Vamos supor agora, estamos conversando aqui de ovos, né? Eu tenho ovos crus e dividi 38 ovos para 4 pessoas, de maneira que cada um receba exatamente a mesma quantidade. Quantos ovos para cada um? Não, os ovos não dá para ser subdivididos porque eles estão crus. Eu penso que não dá. Mais uma interpretação, gente, que todo mundo concorda que a resposta seja 9, gente. Eu quero uma resposta 9. Você me disse que há possibilidades para 10, 9,5 e 9. Cadê o 9? Se a gente reformular o problema das figurinhas no sentido de ver quantos envelopes podem ser fechados. E os envelopes só podem ser fechados quando tiver 4 figurinhas.
Aí eu gostei. Há muitas coisas que estão acontecendo aqui nesse problema. Uma coisa é, nós temos várias interpretações e divisões. Nós podemos ter divisões com coisas por partes, com medições, então são partes. Outra coisa seria em partes, em medições, o tipo de resposta que nós tivemos aqui. Para um aspecto prático do problema, a resposta seria 9. Para outras, seria 9,5 ou 9,5, dependendo de como você coloca. E para outros, poderia ser 10. Mas, de novo, para um matemático, a divisão é divisão e ponto. Digamos assim, é o oposto da multiplicação. Todo mundo sabe o que é, não tem problema até aí. Qualquer pessoa que queira ensinar crianças sobre divisão, a divisão não é divisão. Divisão são várias coisas. Uma coisa nesse lugar e outra naquele. Precisa ser compreendido neste contexto. E isso é difícil para as crianças. E, portanto, os professores têm que ter conscientização sobre isso. O conhecimento matemático para ensinamento não é apenas conhecimento que vocês precisam enquanto matemático. Se eu perguntar para um matemático quanto tipo que eu vou fazer, quais são os tipos que eu vou fazer, a divisão, na matemática não é importante. Agora, para ensinar você tem que pensar nesse tipo de coisa. Mesmo se você não usa esse vocabulário, você tem que pensar no assunto. Não é só chegar, divisão é divisão e pronto. Assim, eu gostaria de abaixar o estresse para poder ensinar matemática. Eu quero enfatizar aqui 3 palavras que são importantes quanto ao conhecimento que os professores precisam. Essas palavras são boas e vocês têm que manter em mente. Vocês têm que desempacotar. Sabe o que é desempacotar? O que você faz com a sua mala? Significa toda vez que na matemática nós estamos tentando condensar as coisas, colocando na maneira mais simples, tentam ser simplistas e abstrair e fazer as coisas bem simples para raciocinar com aquelas ideias simples. Os professores têm que ter uma direção oposta. Nós temos que tirar as coisas da mala, tirar as ideias da mala, e as crianças não têm essa destilação de ideias que os matemáticos têm. Então, o professor tem que pegar outra direção. Ele tem que desempacotar as ideias, mostrar para as crianças a conexão entre diferentes ideias matemáticas, que eram muito diferentes. Elas precisam ser ligadas e conectadas para as crianças, senão elas não vão entender. E temos que usar ideias que sejam úteis para as crianças falar: onde é que eu vou usar isso aqui? Se não for útil, elas não vão entender por quê. Assim, para ensinar, esse é o meu primeiro esforço a pensar no conhecimento de matemática para o ensinamento. Aqui é uma outra maneira de falar sobre o conhecimento para ensinamento da matemática. Digamos, sobre uma profunda compreensão da matemática fundamental, eu diria, precisa de ser desempacotada, ligada, conectada, e além disso, os professores têm que entender a matemática no currículo escolar, sem dúvida. Sem dúvida, para isso que os pagam, mas ao mesmo tempo eles precisam conhecer além do currículo escolar, para mostrar às crianças onde a matemática vai, qual a direção para que ela é usada. E eles precisam também ter um conhecimento matemático que seja útil para o seu ensinamento e também usável, com uma finalidade de uso. E nós temos um outro desafio para vocês. E um problema matemático, eu quero que vocês considerem. Vocês têm 8 dígitos, que são 8, o dígito 8, e são escritos. E alguns sinais de mais, é o símbolo de operação mais, que estão colocados para obter a soma 1000.
Descubra como é que se faz isso. Este é o problema. Por uns minutinhos, preparem esse problema para uma classe. O que você vai fazer para ensinar isso para uma classe que você tem em mente? E aí reflita qual é a matemática que você usaria quando você estiver preparando essa atividade. Pensa sobre a atividade, você talvez queira resolvê-la e pensa como você vai ensinar e qual matemática você vai usar para ensiná-la. Como você vai usar o seu conhecimento matemático. Eu acho que todo mundo resolveu esse problema, né? Pelo menos de uma maneira, eu espero. A pergunta aqui seria, qual é a matemática que você precisa para ensinar esse problema para outras pessoas? O caminho aqui que nós pensamos, que eu vi, foi um sistema de numeração decimal. Pensando, eu tenho que usar o algarismo 8 e eu tenho um limite que é 1000. O maior número que eu consigo construir é o 888. Depois daí, se eu subtraio de 1000, eu teria que ir somando, mas fazendo o caminho inverso, só para explicar a ideia, ao subtrair 888 de 1000, me sobra 112. Aí eu fui atrás de qual seria o maior número construído com o algarismo 8, o 88. Subtraindo de 112 a 88, me restam 24. 24 é a soma de 3 8. E aí, fazendo o inverso, eu volto ao 1000. Muito obrigada. Eu acredito que essa é realmente a solução que as pessoas estavam obtendo. Então, o importante é que isso se baseia no sistema decimal, no disco de 1000 e também no raciocínio de como chegar no número maior em cada um dos casos, porque toda a ideia é pegar a soma de forma que a gente possa ser o maior possível durante fazer isso, e durante o raciocínio podemos decidir o que esses números precisam ser. Um outro pensamento. É você pensar como usar somente a soma e somente o algarismo 8, então pensar de pegar o 1000 e ver quantas vezes o 8 cabe dentro do 1000, 125 vezes. Temos que escrever, primeiramente, eu estou criando um problema, tá? Temos 888 no visor da calculadora. Usando apenas o dígito 8, no sinal de mais, com apenas 8 teclada, na calculadora, faça aparecer o número 1000. Mais alguma outra ideia matemática que as pessoas pensam a respeito? O meu pensamento foi um pouquinho diferente. Eu comecei com 888, porque é o maior número próximo do 1000 que eu consigo fazer com 8. Mas, como eu queria chegar no 1000, então eu queria algum múltiplo de 8 que terminasse em 2 para somar com 8 e dar 10. Então, eu peguei o 32 e subtraí do 888. 920, não, somei com 888, deu 920 e não precisava mais de 80. E aí eu acabei deixando nas somas, e depois ali disseram, a gente pode trazer 11 8, que é 88, para separar. Nós aqui fizemos logo 125 vezes 8, e depois fomos decompondo 125 por 11. Que aí dava 88, 88, 88, aí deu 11 vezes 88, aí vai somando 8, e aí fomos brincando com essas formas de achar o 8 pelo 125 também. Muito bem. Aqui nós temos duas versões de um problema. A primeira é o que acabamos de falar. Vários dígitos 8 estão escritos, mais sinais de mais para chegar àquele número 1000. Então, como se faz isso? E nós já acabamos de fazer isso, certo? Agora, uma outra versão do problema. Escreva quantos 8 e sinais de mais que você desejar numa linha, de forma que você escreva uma declaração que seja igual a 1000. Encontre todas as soluções possíveis a este problema. Então, o professor pegou o problema original, o A, e revisou para ser o problema B para a sua sala de aula. Então, como esse problema B se
compara a versão de A. E daí pense quais são as oportunidades para aprender matemática podem ser obtidas com o comprometimento do professor com esse teste. Então, acenda as luzes, por favor. Olhe esses dois problemas e compare e pergunte quais são as oportunidades que eles apresentam para o aprendizado. Vamos comparar o problema A com o problema B. Quais são as suas observações com relação ao comparativo entre esses dois tipos de problema? Como que você os compara? Para nós aqui, o segundo problema leva para uma generalização, se é que é possível, mas leva a uma organização, encontrar um método para poder ver que soluções que a gente já fez, quais que ainda vai ter que fazer. Então, tem uma complexidade maior do que você só resolver. Okay. All right. Well, bem, então, de qualquer forma, mais uma vez, eu gostaria de dizer-lhes que este tipo de análise, esse tipo de pegar um problema e mudando construindo de forma que ele tenha outras oportunidades incluídas para as crianças aprenderem coisas, isso é o que os professores fazem matematicamente falando. Então, esse é um trabalho matemática. Nós temos mais uma outra observação aqui. Eu acho que, a verdade, quando nós estávamos fazendo a primeira tarefa, nós já entramos um pouco nessa, né? E eu acho que no momento que você colocar o problema assim, então você para pensar, e se não foi 8? Né? Se foi 4? Ou se foi um outro número, né? Se nós mudarmos ela, como se fala, nosso sistema usando o base de 10, né? E se nós usamos outras bases decimais, outras bases, não base de 10, qual seria a resposta aqui? Então, no momento que você colocar assim, e você abre as possibilidades, você também abre a possibilidade para o próprio aprendiz muda a tarefa para eles mesmos. Muito obrigada. Isso é muito mais próximo do que eu queria. Então, uma forma de pensar sobre modelos que talvez possamos utilizar é quando estamos trabalhando com professores, o vortex no quadrante direito abaixo não é apenas matemática, mas toda a situação de ensino. Sendo assim, quando você trabalhar com professores, não está muito claro, né? Nós devíamos ter flechinhas aqui, mas na minha fotografia não ficou muito bom com essas flechinhas. Desculpem. Imagina que haja flechinhas, né, entre essas elipses. Na parte de cima, em vez de um professor de matemática, nós temos qualquer pessoa que tem um preparo para o ensinamento ou desenvolvimento como professor, educadores. Do lado de baixo esquerdo, em vez de um grupo de estudantes interagindo, nós temos professores ou professores que estão treinando para serem professores, que estão trabalhando junto com alguém, ajudando para se tornarem mais hábeis como professores. Do lado direito, o assunto não é matemática, e sim o ensino da matemática. E aquela foto que nós vemos é um modelo recursivo, desculpem. Do lado direito, nós temos a foto que nós já vimos antes, o desenho que vocês já viram antes, que seria o que quando você ensina matemática, você vê esse ensino e você vê o trabalho de alguém que está ensinando outros professores para desenvolvê-los profissionalmente. E mostra você também como é difícil o trabalho de um educador, um professor. Não é apenas ensinar matemática. Ser educador é uma coisa muito difícil, eu acho, e espero que esse quadro esteja mostrando isso. Nós estamos aqui, no caso, aprendendo internamente a respeito das práticas. Eu não quero gastar muito tempo nisso, eu não pulei. Você pode encontrar isso na internet. Digamos, se você estiver falando de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos,
Em 2000, que seria, então, a Pesquisa Nacional de Ciência e Matemática, Educação da Ciência e da Matemática, que somou o Zone em dezembro de 2002, você pode achar isso na Horizon Research, na Carolina do Norte, onde eles fazem muita pesquisa sobre ensino. Vocês entrarem na internet, vocês vão achar. Aqui nós temos um ponto interessante. Eu acho que esse quadro, essa tabela é bem interessante. Pelos 3 anos, de 98 a 2000, este seria o que os professores disseram, o tempo que eles disseram que passavam no desenvolvimento profissional contínuo. Digamos, um tipo de curso, desde o jardim até o quinto grau, a quinta série, desculpe, 15% dos mesmos. Isso mesmo. 15% dos professores não tinham nenhum curso de desenvolvimento profissional. 35 horas do curso de treinos, 15% desses 33% que eram do prézinho. Você vê que a maioria desses professores, eles passavam entre 6 e 15 horas em 3 anos fazendo desenvolvimento profissional. Isso em matemática. Digamos, é pouquíssimo tempo. Menos que 6 horas no segundo caso. Esses números estão todos no relatório que eu fiz. Qual tipo, que coisa eles faziam naqueles 3 anos, nesses diferentes séries? É interessante, a maioria foi em oficinas sobre ensino de matemática. E, digamos, menos que a metade deles observavam que os outros professores estavam fazendo. Alguns se encontraram com professores e, no caso, alguns fizeram cursos matemáticos em universidades. E, digamos, enquanto a parte de prézinho, apenas 2 professores, então nós temos, não muitos estavam fazendo cursos universitários e pouquíssimos estavam indo em oficinas. Quais seriam as atividades de desenvolvimento? O que eles faziam nesses cursos? Entender a maneira com que os alunos pensam, como desenvolvem seu raciocínio, normalmente é a ênfase, aprender a usar a investigação e a ser inquisitivo e também a avaliar a compreensão e aprendizado dos estudantes. A tecnologia, bem, 20%, digamos. Agora, o conhecimento de conteúdo mais profundo, sobre 1 em 5, não muito, né? Especialmente com relação às necessidades especiais, menos ainda. Nos Estados Unidos, se você tiver um quadro aqui, existe uma enorme variação em como o desenvolvimento do ensino é feito. Normalmente existe um número fixo de dias que cada professor tem que ir a cursos para desenvolvimento profissional, digamos 5 dias por ano, mas isso pode ser desde nada a ver com matemática, qualquer tópico. E os professores normalmente não se liberam das suas funções como professores. Eles têm que fazer fora das horas de aula. E em alguns ambientes eles têm apoio para os professores, principalmente se eles não têm ainda certificado. É interessante observar uma estatística que cerca de 8% de tudo que nós gastamos em educação nos Estados Unidos é gasto com o desenvolvimento que nós chamamos aqui curso de reciclagem. Digamos, é diferente do que as pessoas passam em medicina e advocacia. Então, o ponto aqui não é quanto se gasta e como é gasto é que é mais importante. O que os professores estão fazendo é geralmente muito fragmentado, é uma operação muito fragmentada. Digamos, ela não é regular, ela é esparsa e ela não segue um currículo. E existe pouca prova na eficácia disto. Nós temos algumas indicações do que funciona, mas
A eficácia não sabemos. Cohen e Hill, no livro deles, Learning Policy, quer dizer, a política da aprendizagem, nós temos, então, que seria o foco no o que os professores têm que ensinar, o conteúdo. E, digamos, a partir do momento que haja efeitos benéficos no estudante que está aprendendo. Cohen e Hill, eles fizeram um estudo para demonstrar que eles puseram provas disto. E também há provas de que quando temos um desenvolvimento contínuo, significa olhando as práticas, mostrando uma experiência ao vivo, trabalhando com aquele material e provendo, então, um conhecimento que seja útil. Nós fizemos, eu apresentei aqui Ball & Cohen, Borko & Putman, Peck Smith fez outro estudo, Hilden Borko e Blanken Putman fizeram também esse tipo de trabalho. São pessoas que fizeram estudos que mostram que quando você liga o desenvolvimento profissional à prática, você obtém resultados. Existem falta de evidência, falta de prova, mas o importante é que teria dar apoio, que você acredita num estudo sistemático, e muitas dessas crenças, elas são dirigidas e impulsionadas por conhecimento, e muito mais por ideologia do que conhecimento. E se você olhar as questões que são requeridas para aprender sempre, como nós transformamos a matemática na necessidade do professor, como nós colocamos a prática no foco e na colocação, como é que nós damos apoio um ao outro e como nós organizamos os nossos tempos, os nossos recursos. São padrões sempre constantes. Eu já falei a vocês bem rapidamente e bem superficialmente quais seriam nos Estados Unidos esses cursos de aprendizado continuado. Eu estou interessado em descobrir quais são os desenvolvimentos que vocês, brasileiros, têm, como é que são esses cursos de reciclagem. Eu vou dividir assim, temos as categorias, digamos, o que vocês consideram como desenvolvimento profissional. Ele pode ser centrado no conhecimento, mas ele tem que ser no vértice do triângulo, o que você precisa saber, o que você tem que fazer. Ele pode ser um centro de comunidade profissional, onde vocês trabalham juntos, numa comunidade de aprendizado, e também pode ser na prática, quando você estiver olhando o seu próprio ponto de vista prático, ou pode não ser nenhum desses. Aqui nós temos uma múltipla escolha para vocês responderem com respeito ao seu conhecimento, quanto aos professores brasileiros. Discutas quais seriam as situações quanto ao desenvolvimento profissional no Brasil. Gente, qual seria a sua resposta para a pergunta? A, B, C ou D? Qual seria a sua resposta? Bom, a nossa discussão aqui foi em torno de que, quando a gente trabalha com formação de professores, a formação continuada de professores, o nosso objetivo é centrar na prática, na metodologia. Mas a gente sempre acaba caindo no conhecimento, no conteúdo. A gente sempre volta para o item A, para o conteúdo, para o conhecimento matemático mesmo. Então, a gente conversou aqui e, na verdade, deveria ser na prática, mas na realidade não é. Nos cursos de especialização que a gente tem aqui no Brasil, poucos querem implementar aí a teoria, o conhecimento, ou então tentam levar para a prática, mas não é na prática. Tanto que muitos têm a dificuldade de aplicação dentro da escola. E alguns que querem aplicar não conseguem também. Então, acho assim que está meio perdido os cursos aqui nesse sentido. Na formação inicial, na graduação, nos cursos de formação de professores, realmente a gente pode notar uma centralidade no conteúdo. Mas na formação continuada, o que é demandado é da prática. Uma prática, são cursos de curta duração, de como fazer. Isso, de maneira geral, é uma tendência no Rio de Janeiro, pelo menos, que eu atuo. São oficinas de como fazer, receita, é isso que os professores, de modo geral, pedem. Só para completar, não é só no Rio de Janeiro. Quando a gente anda por esses cantos aí do Brasil, atuando em formação continuada de professores,
o que eles querem é a prática. Só que, quando a gente começa a falar da prática, diluído vai o conhecimento, porque a gente sente muita falta. Um exemplo, atuando em Tocantins, lá no norte de Tocantins, trabalhando durante uma semana, cursos de 8 horas diário, depois do terceiro dia de trabalho, com atividades com geometria, surge uma pergunta de um professor diplomado em matemática. Qual a diferença entre o cubo e o quadrado? Não, eu quero só complementar que a situação. Quando a Lucinha foi para o Tocantins, esses professores já tinham passado por 2 anos de trabalho com PCN em ação. Quando eu fui para o Tocantins, no final de 2000, a maioria dos professores da rede do Estado não tinham formação superior. Então, eram professores dando aula de 5ª, 8ª e 2º grau, com apenas 2º grau. Então, esse é um dos aspectos que a gente ainda tem no Brasil também. Tocantins é um estado, professor, lá no Nordeste, no Centro-Sul, no centro, mas lá no Centro-Oeste. Agora, esses professores desse tipo de dúvida são os professores do ensino à distância formado rapidinho para atender uma demanda do país. É isso que eu quero dizer. Bom, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Acho que o professor Rui Pietro Paolo, com certeza, pode falar bem melhor. Mas eu acho assim, embora a gente perceba que o desenvolvimento profissional tenha acontecido, na maior parte das vezes, centrado no conhecimento, né, e não só no conhecimento matemático, no conhecimento na área da educação matemática também, é importante destacar que existem alguns espaços de desenvolvimento profissional com grupos colaborativos, né? Temos em Campinas, tem na Bahia, tem um grupo que foi formado a partir de estudantes que finalizaram um curso de especialização e já estão há 5 anos trabalhando com grupos colaborativos e com a prática reflexiva do professor, né? Mas, realmente, o que acontece na maior parte das vezes é centrado no conhecimento e, muitas vezes, até pela própria expectativa do professor que vai buscar um desenvolvimento profissional através de cursos de formação continuada. Bem, acho que eu tenho um pouco a acrescentar ao que o Alessandro falou. Realmente é verdade, né? Nos cursos que eu conheço, na Secretaria Estadual da Educação, sempre se tentou procurar agrupar A e C, né? Ou seja, o conhecimento matemático, o conhecimento de como se ensina e relacionar com a prática dele. Mas isso não tem acontecido, é difícil, não é? Porque essa articulação é difícil. Só que, na maioria das vezes, ou pelo menos em geral, na maioria das escolas, esse horário é feito para trabalhar a indisciplina do aluno. Então, muito dificilmente se trata questões pedagógicas. Obrigado. Agora eu tenho um sentido muito mais amplo do que está acontecendo. Os primeiros tipos que falamos, os 4, são focados na matemática, principalmente, ou no raciocínio do estudante, ou em casos, nós chamamos aqui de estudo de caso, ou se não seria de lições, estudo de lições. O que, digamos, o americano pensando que o japonês fala. Eu não vou falar muito sobre isso, mas na matemática nós temos muitos cursos para professores que tentam ligar a matemática à prática do ensino. Deborah Ball escreveu muitos cursos sobre isso. Eu não vou entrar também aqui em detalhes, onde, digamos que os professores trabalham em um contexto realístico. E
aspecto do raciocínio do aluno, se você sabe e já conhece o guia da instrução cognitiva que nós temos nos Estados Unidos, é para um esforço para ajudar os professores a melhorar a sua prática. Foi feita em Wisconsin pela primeira vez com Tom Carpenter e foi uma abordagem muito eficaz. E os professores trabalham com os alunos para fazer certas coisas, depois compartilham as suas descobertas entre eles, tentando ajudá-los a compreender, nesse caso, o que significaria equidade, olhando a maneira com que os alunos raciocinam, porque o que nós fazemos quanto à educação ainda não orienta o professor a ver como é que o aluno raciocina. E quanto aos estudos de caso, nós podemos usar agora, e nós temos muitos exemplos disso. Eu não sei quantos aqui estão disponíveis no Brasil, mas existem muitos exemplos de vídeos, gravações, de salas de aula mesmo, que podem ser usadas para cursos de aprendizagem para mostrar a maneira com que o aluno raciocina e também mostrar como é a ênfase no conteúdo. E esse método foi usado e também Kame, Barnett e outras pessoas usaram. E finalmente os japoneses têm o que eles chamaram a lição de pesquisa, que um grupo de professores trabalhando. Nós temos ali Catherine Luz e Claire Fermand que promoveram esse tipo de coisa, James Trigger também, Jim Hebert e outros promoveram esse tipo de estudo das lições. Digamos, você olha a lição e você refina a coisa. Está se tornando muito popular. Então, em vez de estudo de casa, é estudo de lição. Isso está para o comprometimento e no desenvolvimento profissional do professor. Eu gostaria de falar rapidinho sobre o Centro para Proficiência no Ensino da Matemática. É na Universidade de Georgia e de Michigan e outros parceiros. E fizeram nos últimos 5 anos esse trabalho e a nossa ideia é tentar construir a capacidade do sistema para a educação profissional, que seria antes do serviço e em serviço. Nós temos protótipos, nós temos exemplos, materiais e focamos na melhoria das oportunidades dos professores para aprender a matemática para ensiná-la. E é por isso que eu estou levantando esse ponto aqui. E como usar o conhecimento matemático de maneira eficaz na prática. Nós temos 2 universidades de Georgia e de Michigan e nós temos escolas em bairros, tanto na Georgia quanto no Michigan, e nós temos também cursos de 2 e 4 anos nas mesmas cidades, mesmos estados, e também organizações profissionais nacionais. Em 2003, na Georgia, nós tínhamos um instituto em nosso departamento, no nosso edifício. Jim Wilson, que é o meu colega em nosso departamento, trabalhou com educadores, com 11 professores de Georgia e também 23 professores trabalhando em questões sobre o ensino da geometria usando computadores. No nível médio, e no caso, para esses professores de nível médio e esses educadores, esses 11 professores se sentaram e observaram a classe, foi de manhã, e na parte da tarde nós trabalhamos com aqueles educadores e perguntamos a ele o que eles viram, o que eles notaram naquela aula, como eles mudariam a aula de amanhã, digamos, era uma coisa de adivinhar e tirar o que é melhor. Aqui, por exemplo, como nós colocamos a mesa, nós tínhamos 4 professores do ensino médio sentados e 4 outros sentados com os alunos, observando o que eles faziam durante a atividade que Jim Wilson havia colocado para eles. E aí nós temos, então, 2 professores e 4 professores de cada lado, não é? E o Clem McCrory, que era um professor de matemática no departamento de matemática, eles
tiveram discussões, reuniões com os educadores sobre os assuntos e sobre a matemática que ensinamos essa manhã. Como é que foi a maneira com que os alunos os professores responderam, focados na aprendizagem, na matemática e também na maneira como foi ensinado a matéria. Em 2004, nós repetimos tudo numa escala muito mais ampla em Michigan. Deborah Paul falou, ensinou numa classe com 17 professores e tudo foi feito numa escala, num grande hotel, onde nós trabalhamos com os educadores. Nós tínhamos 65 professores, era um evento grande. Muita gestão ali. O que aconteceu é que nesse serviço de pré-serviço, nesses professores de pré-serviço, eles estavam sentados ali e atrás deles, todos os educadores que observaram a aula que ela estava dando. Cada manhã ela dava uma aula, ajudaram a planejar, ela dava a aula e depois havia discussão de como aquela aula tinha sido dada, administrada e como se preparava a aula do dia seguinte. E o que aconteceu? Os professores, os educadores tiveram, então, diferentes opiniões e levaram a diferentes discussões e falamos do que aconteceu na classe laboratório e qual seria a situação matemática, como as pessoas haviam respondido a ela. E os alunos, os professores do pré-serviço tinham os seus cadernos e assim os educadores olhavam depois da aula aquele caderno e viam o que o professor tinha escrito ali naquele caderno. E mais tarde, durante a tarde, nós tínhamos discussões com o grupo inteiro, com os 65 professores. Eram pessoas do país inteiro, de universidades e departamento de matemática, trabalhando como professores e também do departamento de Estado, da educação, e todos tinham que fazer alguma coisa com relação a professores, mas eles eram diferentes funções, diferentes grupos, mas todos com finalidade professoral. E o grupo todo desse instituto, para esses educadores, em 2004, digamos, o conhecimento matemático para o ensinamento, digamos, o que nós falamos nos últimos dias sobre o conhecimento, a Débora, nós reproduzimos um artigo, que eu espero que vocês já tenham lido, o conhecimento matemático é baseado, uma abordagem baseada na prática, para ver o conhecimento matemático para o ensino. O que nós fazemos quando nós ensinamos, qual é a demanda matemática daquele trabalho. E nós chegamos à conclusão que nós fizemos isso, havia que tem profundamente dentro do currículo elementar, assim como mais adiante do currículo elementar. Então, aqui nós temos aqui o slide que a Débora utilizou, e neste ponto, na verdade, ela está extrapolando, elaborando todo esse procedimento, essa estrutura para o trabalho, e agora ela tem 8 categorias, mas na época somente 4. E estes são os 4 que ela tinha. Conhecimento do conteúdo comum, ordinário, esse é o conhecimento que qualquer educador adulto deve ter, esse conhecimento comum. Daí nós temos o conhecimento do conteúdo especializado, e esse é o tipo de coisa que eu estava falando anteriormente, o tipo de conhecimento que um professor de matemática necessita, que não é apenas o que um cidadão normal precisa, ou um matemático de universitário, é um conteúdo especial para o ensinamento, e daí conhecimento dos estudantes e conteúdos, e então professores precisam desse tipo de conhecimento matemático para ensinar, e também o conhecimento do ensino. Então, e todo esse tipo de conhecimento de conteúdo que a Débora queria abordar. E também uma das perguntas que ela fez neste instituto, como que isso está conectado com construção do conhecimento, do conteúdo do conhecimento pedagógico. Então, o conhecimento do conteúdo pedagógico, isso é o que o Lee Schumann deduziu, que está atribuído para o artigo de hoje, que vocês tinham que ler, certo? E, bem, não vou mais adiante nisso, nós podemos falar isso mais tarde. E, desta forma,
Há 2 anos e meio depois do término do Instituto, nós conduzimos uma pesquisa com os 65 professores e educadores participantes que vieram ao Michigan no verão e queríamos descobrir como estes vislumbravam o Instituto de Verão, a experiência correlata e como eles influenciaram a sua prática. E nós estávamos indo dar-lhes uma pré-sessão na convenção da Associação de Professores e Educadores de Matemática, então nós queríamos extrapolar o que poderíamos fazer naquela pré-sessão. E com isso recebemos respostas de 46 dos 65 participantes daquele primeiro curso de verão. E nós conduzimos grupos de pesquisa, o Focus Groups, e o esquema que utilizamos para esses grupos de pesquisa está naquele artigo que vocês leram, e conduzimos 4 sessões de grupos de pesquisa na reunião da associação, na pré-sessão. 23 indivíduos participaram dessas sessões e nós projetamos perguntas que eram baseadas nas respostas da pesquisa. E perguntamos aos participantes do grupo de pesquisa para contar-nos a sua experiência laboratorial na aula e na observação da aula da Débora e contar-nos como eles entenderam o assunto daquele instituto, que era conhecimento da matemática para o ensino, e estávamos interessados na pergunta de como o Instituto afetou a sua prática. Desta forma, qual foi a resposta deles? Isso aqui, resumindo um pouco das respostas, a maioria dos participantes da pesquisa falaram que foi uma vantagem ter o assunto do conhecimento da matemática para o ensino e fez uma diferença para eles como educadores, de professores, e deu-lhes um idioma para falar a grupos como matemáticos, educadores da matemática e outros profissionais para conversar uns com os outros utilizando o mesmo idioma, ou seja, uma base comum, e gerou interesse porque para muitos era um novo entendimento e deu-lhes uma conexão entre o conteúdo matemático e também com o conteúdo da pedagogia da matemática. Apenas 9 destes, dos que responderam à pesquisa, falaram que tinham desvantagens. Uma das desvantagens que eles notaram, os quatro notaram que foi difícil capturar uma ideia tão complicada do conhecimento da matemática para o ensino num período tão curto. Então, o que um deles falou? O tempo dado foi muito curto, apenas uma semana, para desenvolver todas as ideias e o conhecimento necessário para o ensino. Mas isso foi bom porque demonstrou que leva tempo e experiência para desenvolver o conhecimento matemático para o ensino, porque é tão complexo. Então, alguns acharam que nós deveríamos ter pego outros tópicos no Instituto, além da fração. A Débora deu a maioria das lições administradas por ela, foi no tópico da fração, e muitos que falaram com ela disseram, não foi suficiente. Então, fizemos perguntas a esses que atenderam o Instituto. Para você, o que é o conhecimento da matemática para o ensino? E quando nós falamos sobre conteúdo comum de conhecimento para o ensino da matemática, matemática é a matemática para você como um adulto especializado, conteúdo especializado. Me dê um exemplo disso. Bom, um desses foi ter a capacidade de contar como funciona um algoritmo. Isso é um exemplo de um conteúdo especial que um professor deve ter, uma profunda e flexível entendimento do conceito e conhecimento, tanto para onde veio ou para onde está indo. Então, o que queremos dizer com o conhecimento dos estudantes e conteúdo? Então, eles levantaram ideias de níveis de entendimento dos estudantes, então, má compreensão dos estudantes, uma coisa comum a todos, então, como adicionar aquelas colunas de números e que erro foi feito, e também prever as ações matemáticas dos estudantes. E daí também houve o conhecimento do ensino e conteúdo. E aqui um dos que responderam falando da capacidade de dar uma explicação matemática boa e adequada, e a capacidade de ouvir as explicações e poder captar o que o palestrante está falando, então a capacidade de escrever problemas, e já vimos alguns exemplos disso, e também a capacidade de capturar o que o palestrante está tentando transmitir e responder então adequadamente. Desta forma, perguntamos a estes para definir o conteúdo matemático. Então,
Em linha com a forma normal que as pessoas te dão uma definição, geralmente eles te falam que os gênios, a categoria a qual essa coisa pertence, daí te dá a forma como você pode separar de outras coisas na categoria. Então, quando pedimos para definir a conhecimento matemático para o ensino, primeiro eles falavam que era um conhecimento de conteúdo especializado. Então, isso era o que chamava a primeira atenção para eles. Daí eles seguiam e falavam, mas isto inclui também o conhecimento dos estudos e conteúdo, ou conhecimento do ensino e conteúdo. Desta forma, aqui nós temos alguns exemplos de como, e bom, eu pus em cores diferentes por um objetivo. Isso é como eles nos contaram como o conhecimento matemático para o ensino significa. Eles começaram, então, com um conhecimento de um conteúdo especializado, e daí ou eles falavam sobre o conhecimento dos estudantes e conteúdo, ou daí do ensino e conteúdo. Então, aqui o que eles falaram, tem que haver um entendimento da matemática que seja profundo o suficiente para analisar por que ou como o estudante chega a uma resposta, certa ou errada. E se esse método realmente é viável no caso de uma resposta correta, ou ajustável, trabalhável no caso de uma resposta errada. Conhecimento matemático para o ensino exige a capacidade de fazer perguntas certas para melhorar o conhecimento, ou para empurrar ou colocar as tarefas corretas por esse objetivo. Então, aqui temos o quadro da definição de uma pessoa. Aqui a definição de um outro. A capacidade de ter um profundo entendimento de um conceito. E o que os estudantes podem fazer com isto. Que você tem um entendimento de como fazer a sequência dos problemas. E que os estudantes têm entendimento errado de para onde se vai, ou quando eles apresentam uma resposta do que seria, talvez, o próximo passo adequado. Então, são diferentes maneiras de se pensar sobre o conhecimento da matemática visando o ensino. Nós perguntamos a estes professores, educadores de professores, desenvolvedores de professores, que modificações eles fizeram na sua prática. E nós ficamos surpresos de como muitos desses redesenharam os seus cursos, ou fizeram seus cursos pela primeira vez, e programas também nesse sentido. Então, eles mudaram a sua forma de ensinar, ou como falavam. Um deles falou, eu passo mais tempo, inicialmente explicando aos meus alunos as minhas expectativas da classe e a sua participação. Eu explico o quão importante é gastar 1 ou 2 horas num problema, e que é normal você ter dificuldades. E aqui o que outro falou, eu tento agora explicar as minhas decisões pedagógicas de uma mais aos meus estudantes. Eu vi a Débora fazendo isso. E isso é um ponto interessante de como a Débora falava com a classe. Então, ela falava com esses futuros professores e daí explicava a estes por que ela fez o que fez. E aqui tem alguém que achou isso realmente uma ótima técnica para ensinar os professores, para auxiliá-los a entender por que fazemos determinadas coisas que estamos fazendo. Aqui nós temos uma outra pessoa. Agora eu estou constantemente parando e falando, não, tudo bem. Por que eu acabei de fazer essa pergunta para você? Então, isso é uma outra maneira de fazer isso, fazer com que as pessoas pensem do que uma professor precisa falar e pensar sobre isso. Também o professor falou que eles estavam se esforçando mais para trabalharem através de todos os limites da educação da matemática. Então, alguns educadores falaram que agora eu tenho mais confiança em interagir com matemáticos sobre o corpo de conhecimento que eu tenho e aonde os nossos mundos têm uma intersecção. Aqui um outro, eu dei valor à contribuição no Instituto, deu aos matemáticos, e agora trabalho junto com eles para dar um entendimento mais profundo do que eu estou ensinando. Então, que uma das coisas interessantes que foi feita é que nós pegamos uma das barreiras entre os matemáticos e educadores da matemática, ajudando os matemáticos, ou cada um, na verdade, buscar o que o outro tem a oferecer, o matemático e o educador da matemática. Então, nós perguntamos quais eram as barreiras
para colocar alguma dessas ideias em prática. E a primeira coisa que foi abordada foi o tempo. Eu tentei descobrir, então, mesmo numa oportunidade muito limitada a trabalhar com professores, como você constrói um pequeno pedaço de conteúdo, de conhecimento de conteúdo, e uma outra queixa também, acredito que seja verdade em outros lugares, os testes e a responsabilidade estava fazendo com que ficasse difícil para esses educadores de professores dessem atenção ao conhecimento da matemática para o ensino. Mas uma outra barreira foi a complexidade de tudo. O trabalho que fizemos é extremamente complexo e ele cresceu junto à filosofia que tomou tempo e que são da quantidade de atividades das quais você aprende. Nós gostaríamos de colaborar com mais pessoas nesse trabalho, ajudá-los a fazer mais nos seus programas de treinamento de professores, mas vimos que não é tão fácil fazer esse tipo de coisa. Assim, se refletirmos no que esses treinadores de professores falaram sobre o ensino da matemática, o conhecimento dessa para o ensino, eles estavam falando que o conhecimento da matemática para o ensino existe, você pode ver que está lá, puderam ver que está lá, e real. É o tipo de um conhecimento especializado que inclui mais do que conhecimento de conteúdo e mais do que conhecimento do conteúdo pedagógico. Dado isto um nome, então, MKT, eu acho que tem valor mesmo quando não podemos apontar qual é a boa definição para isso, porque mesmo quando as pessoas interpretam de formas distintas, estes modelos e essa estrutura de trabalho, eles se constroem com o tempo, e conforme já disse a Débora, agora tem um modelo com 8 componentes, e ela começou com 4, lembram disso, né? Então, aqui estão. Ela agora fala sobre o conhecimento do conteúdo sendo os estudantes e o currículo, e o que ela chama no conhecimento no horizonte, ela fala sobre conhecimento do conteúdo pedagógico sendo o conhecimento do currículo e o seu conhecimento, currículo dos estudantes e o currículo per se. E daí a pergunta que é levantada é qual é o papel da disposição e como que o MKT é diferente no nível secundário. Então, os esforços que fizemos no Instituto do Verão continuam, e nós temos trabalhado agora um trabalho de colaboração entre os matemáticos e educadores da matemática, tentando projetar um desenvolvimento profissional que atenda a MKT também no conteúdo quanto na pedagogia. Alguns dos estudantes estão fazendo estudos de pesquisas que reconhecem e tentam investigar o conhecimento da matemática visando o ensino. Assim, aqui temos 3 tópicos ou 3 perguntas bastante distintas uma das outras que eu gostaria que vocês passassem um tempinho falando sobre elas. Nós descobrimos que os desenvolvedores de professores davam muito peso a conhecimento de conteúdo especializado como parte do conhecimento da matemática para ensino. E eu gostaria de saber qual a sua experiência com aquele conhecimento especializado do conteúdo. Então, pergunta 1. Daí eu volto para a pergunta da disposição. Qual é a sua posição, ponto de vista de disposição como parte do MKT, que é o conhecimento da matemática para o ensino? E daí a última pergunta, diferente das duas primeiras, você acha que o conhecimento da matemática para o ensino possa ser bastante diferente no nível secundário de faculdade? Então nós estamos falando tudo na base elementar. Então, isso é uma pergunta genuína que nós temos em Georgia. Será que é diferente no secundário e no colegial? Estou me corrigindo, secundário e colegial. Então, por favor, responda as 3 perguntas. Você acha que o conteúdo especializado e o seu conhecimento tem tanto peso quanto eles falaram? Então, como parte disso, então o que você acha no nível secundário ou nível colegiado? Qual seria a sua experiência com o conhecimento do conteúdo? Você dá bastante peso ao tipo de conhecimento matemático para o ensino que você está tentando desenvolver nos professores ou no ensino? Eu já quero falar porque essa coisa do peso do conhecimento específico é uma questão que eu sou professora de 1ª a 4ª, professora generalista, professora de ensino fundamental.
e sou professora de matemática, de segundo segmento. Então, essa dupla formação me permite dar equilibrar e me permite também ver que não há esse equilíbrio de maneira geral, por isso que a gente tem um conflito entre a formação do professor de primeira a quarta e o professor de quinta a oitava. A tendência é supervalorizar o conhecimento específico e desvalorizar esse conhecimento mais amplo, porque no que a gente prioriza como o aluno aprende, a interdisciplinaridade, a contextualização, a socialização, né, a gente tem que abrir mão do conteúdo específico. E isso é encarado assim como um saber de segunda, porque o conteúdo específico é mais valorizado. E daí a gente, as redes escolares se distribuem com um peso maior, até a gratificação, o valor, né, da remuneração do professor de quinta a oitava é maior. Então, isso tem muitas implicações, mas essa dupla formação que nos dá esse olhar da pedagogia, o olhar específico, permite que a gente viva essa diferença na nossa formação, no nosso trabalho. Ela falou especificamente primeira a quarta, mas quando a gente pensa quinta, oitava em diante, ensino superior, inclusive, eu acho que o grande problema que nós temos é o que vocês já começam a melhorar, a falta de diálogo entre matemática e educador matemático. Não existe diálogo aqui, um tenta derrubar o trabalho do outro, não é também todo mundo. E quanto aí à última questão, que se é ensino médio, né? Para nós, ensino médio e a passagem do ensino médio e ensino superior, bom, tanta coisa ficou anteriormente, tanto do conteúdo especializado, porque eles não sabem, em geral, aplicar nada. A gente tem um problema sério, por exemplo, nos cursos de engenharia, que o MEC fez um levantamento, 25% dos alunos que terminam o ensino médio vão para a área de exatas. Desses 25%, só 6% vão para a engenharia. E dos 6% que vão para o curso de engenharia, 60% desistem no primeiro ano por problemas de conhecimento matemático, de matemática e de física, que estão associados. Então, inclusive, a gente tem um trabalho aí com os franceses sobre a transição entre o ensino médio e o ensino superior. Uma coisa, nós não ficamos completamente na tarefa que foi colocada, mas começou a falar um pouco sobre o que nós entendemos para conteúdo especializado. E, a verdade, o Vera estava falando que, na licenciatura, por exemplo, criticamos quando fica só na conteúdo matemática, sem levar em conta o conteúdo pedagógico. E, então, mas quando você tenta para concentrar supostamente na conteúdo especializado, o que acontece às vezes é a matemática é deixado por lado. E então nós começamos a falar um pouco sobre uma questão que Jeremy deixou no ar no slide anterior, que foi o que é essa relação entre o conhecimento matemático para ensino, MKT, e o que a Schumann fala, Pedagogical Content Knowledge, o conteúdo, como é? Conhecimento de conteúdo pedagógico. E então, nós, das nossas leituras, né, parece também nossa experiência, que, às vezes, quando você vai para congressos, para eventos sobre educação de professores, educação de professores de matemática, não tem matemática. Tem muitos falas sobre trabalho colaborativo, sobre a motivação de alunos, mas nós somos interessados mesmo no desenvolvimento de professores de matemática. E então, talvez, eles estão enfatizando tanto a M no frente, exatamente porque eles querem enfatizar a matemática. E mesmo acho que nessa discussão aqui, quando nós falamos de conteúdo especializado, a verdade, nós não estamos falando de matemática, eu acho que ele é.
Mas eu acho que nós também, talvez, estamos falando de coisas que são mais ligadas de pedagogia que de conteúdo matemática. Na verdade, por exemplo, o curso de licenciatura das universidades particulares, e mesmo acho que os das públicas hoje, eles são avaliados por comissões do Ministério da Educação. Então, teve um momento que essas comissões eram compostas por matemático e educador matemático. E agora, como eles não tinham verba, provavelmente, cortaram, ou só vem matemático, em geral só vem matemático. Então, fica uma guerra enorme, porque eles dão um valor grande para a matemática e cortam toda a outra parte, ou então, se vier só educador matemático, ele também vai dar muito mais valor para a parte pedagógica do que para a parte matemática. Então, não existe um consenso, até porque existe uma dificuldade enorme. A gente não vê trabalho, é difícil ver, não ver é demais, mas é difícil ver trabalhos que são realizados por matemático e educador matemático. Tanto que a própria Sociedade Brasileira de Educação Matemática, existe a Sociedade Brasileira de Educação Matemática e a Sociedade Brasileira de Matemática. E realmente existe é difícil uma interseção entre os dois grupos. Eu não intenciono colocar vocês brigando aqui, associações, ou comitês, ou mundo do matemático e educadores. Eu não quero fazer uma briga aqui. O que eu estou tentando fazer com vocês é o problema do conhecimento matemático para ensino não é simples. Deborah Ball considera o conteúdo da pedagogia como parte do conhecimento da matemática para ensino. Há outros que dizem que são coisas diferentes, dois conhecimentos diferentes. Então, esse tipo de debate que eu quero entrar. O problema da matemática, da Sociedade Brasileira de Matemática, é interessante, mas não é o foco aqui, tá? Eu gostaria de voltar à segunda pergunta, sobre disposição. Quais são as suas considerações sobre disposição como parte do MKT? Seria o conhecimento matemático para o ensino. Eu acho que é importante para as crianças, mas para os professores, a importância, a disposição sendo parte do que nós fazemos quando nós estamos dando o conhecimento matemático para o ensino. Alguma consideração aqui? Eu não sei se eu entendi completamente a definição de disposition, mas o que eu consegui ler eu não consigo, eu vou falar de mim, eu não consigo separar disposição, essa disposição de trabalhar com a matemática, ou com os alunos, ou com as dúvidas dos alunos, os erros dos alunos, do conhecimento matemático para o ensino. Então, é muito difícil eu tentar responder qual a visão que eu tenho como parte, porque eu acho que é inerente do professor. O que eu vejo nessa disposição é mais para o colega, né? Ele está guardando muito mais modelos do que essa disposição para perceber esse processo, essa construção efetivamente. Eu acho que o nosso colega está sempre querendo a receita do bolo. Essa disposição, ela poderia ser disponibilidade ou permeabilidade, né, que é para ter a troca, né, como parte de um processo de formação continuada, né, eu tenho que ter disponibilidade e abertura para receber e não ficar tão hermética, fechada nas minhas concepções, né? Eu tenho que estar sempre aberta e disponível. Eu entendo essa disposição assim. Nós já tínhamos um comentário sobre a última pergunta, que tem a ver com qual é o MKT, como é que seria, então, dentro do nível universitário e colegial.
Não seria mais uma pergunta. Na Universidade da Geórgia, por exemplo, o Papo Wilson e eu, nós estamos trabalhando com os nossos estudantes e pessoas da Pensilvânia para desenvolver ideias do conhecimento matemático para esse ensino no 2º grau. E nós estamos tendo diferenças. Eu estaria interessado nos seus pensamentos sobre o conhecimento de matemática para ensinamento na faculdade ou no 2º grau. Você já começou? Alguém mais tem algo a dizer a respeito disso? Oi. Não sei como que é nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil nós temos um problema muito sério. Toda essa parte da disciplina, hoje, o ensino médio, ele é baseado nos vestibulares, tá? E, então, o conhecimento matemático do aluno é válido de acordo com o número de pessoas que aquela escola passa nas grandes universidades. Então, o fato da gente ter uma vida, assim, ter vários conhecimentos pedagógicos, as apostilas dessas escolas praticamente cortam todos os laços que a gente tem. Nós temos que seguir padrões que as unidades mandam, e a gente tem que seguir também um início, um meio e fim, para que a gente possa fazer com que o aluno passe no vestibular, né? Então, isso praticamente, entre aspas, né, infestou 90% das escolas particulares, né? Então, as únicas pessoas que não seguem esses padrões são as escolas do Estado, né? Então, as escolas hoje, em nível de ensino médio, ela tem uma classificação, mas de acordo com o número de pessoas que ela passa. E no ensino médio do Estado, hoje, nós temos uma série de exames que também cortaram as nossas asas, né? Esses exames classificam a escola como uma escola boa ou não, de acordo com os seus resultados. E as bonificações dos professores também estão diretamente relacionados com o bom andamento nos resultados desses exames. Então, a educação matemática, ela entra em xeque, porque o que nós vamos fazer? Vamos preparar alunos para exames ou vamos educá-los para ter todo esse conhecimento? Eu não concordo muito com o que o Nilson falou, né? Hoje em dia, mesmo as escolas particulares tipo AA, que a gente fala aqui, que são as escolas mais, né, acima, elas também já estão preocupadas com essa questão da contextualização. Tanto é que, para elas, importa muito as notas do Enem, que, só para contextualizar, né, o Enem é uma prova feita pelo governo, do Exame Nacional do Ensino Médio, né, para os alunos, e eles se importam muito com a questão do Enem. Para preparar um aluno hoje para o Enem, é necessário trabalhar com contexto, sim, não só com conteúdo. Então, por isso que eu não concordo muito. Realmente, antigamente, era muito mais grave essa diferença. Hoje, não. Os exames de seleção mudaram. Há muitos anos, a gente já percebe essa mudança. Então, não vejo tanto esse problema que você apontou, não. A própria Unicamp é uma universidade pública aqui, né, de São Paulo, né, acho que é pioneira, se eu não me engano, né, me corrija os professores doutores da lei que estão ali, né, mas eu acho que ela é pioneira nessa questão do vestibular, não muito conteúdo pelo conteúdo. Tanto é que o vestibular dela não é aquele com múltiplas escolhas. Parece que não seja a pergunta, mas foi interessante para nós ouvir que os educadores de professores falaram que foi o sistema de exames que mantinha-os de fazer o conhecimento da matemática para o ensino no nível que eles queriam, como eles estavam trabalhando. Isso segurava. E me parece um problema muito mais sério no nível secundário, era mais sério, onde os exames tinham mais a ver com ingressar na universidade comparado com aqui. Eu concordo com você, não é bem exatamente a pergunta, mas ele levantou um ponto interessantíssimo, um fenômeno, como diz o professor. Mais alguma observação com relação a isso? É interessante que, quando fazemos pesquisas sobre professores norte-americanos, em todos os níveis, eles se enxergam como bem preparados para ensinar a matemática. É interessante isto
dado o fato que... E também eles se enxergam como não necessitando de desenvolvimento profissional na área. Talvez eles precisem em tecnologia, talvez em motivação, mas não na matemática. Então, é uma questão interessantíssima, porque nós, como educadores de professores, achamos que eles precisam, mas eles não. E, se você pensar sobre isso, você não poderia continuar sendo um professor falando, eu não sei o que eu estou ensinando. Então, você tem que ter um certo grau de confiança de que você conhece a matemática. Mas, do nosso ponto de vista, gostaríamos que eles soubessem mais. Estudos de pesquisa demonstraram que o conhecimento dos professores é limitado e também superficial. E isso tem se repetindo em todas as pesquisas que fazemos. E os estudos das nossas lições norte-americanas de matemática, por exemplo, no estudo do TIMSS, mostra que realmente uma baixíssima qualidade de matemática nas lições de 8º grau que têm sido estudadas. Então, o meu argumento é... Bom, e isso é um ponto importante a ter em fazer. O problema não é conhecimento matemático per se, dando mais cursos e também álgebra, distração de álgebra e cálculo avançado não é a solução ao problema. E o conhecimento dos professores na matemática em e para o ensino. E aqui temos um dos pontos importantes que Deborah Ball e Ray Bass fizeram no início, e isso vale a pena estressar, que da mesma forma que os engenheiros e contadores utilizam uma forma especial da matemática, porque a matemática dos engenheiros é um tipo de matemática aplicada, e a matemática que os contadores usam é uma matemática aplicada especial. Então, temos que pensar na matemática que os professores utilizam como sendo um tipo especial de uma aplicação da matemática. E é isso que eu tentei demonstrar para os senhores essa tarde, e que os professores precisam de um tipo especial. Podemos nos preocupar se é o conhecimento específico, mas eles precisam de um tipo especial de conhecimento de matemática para fazer bem o seu trabalho. E o que nós precisamos, então, é uma variedade de educações e desenvolvimento profissional de professores e seus programas correspondentes para desenvolver o conhecimento do professor de uma forma adequada, coerente e que auxilie. E é isto. Bem, temos mais um debate que vai ser amanhã, às 2, tá bom?